Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Eu vou ler essa noite, irmãos, do verso 1 até o verso 22, mas o nosso foco essa noite será do verso 7 em diante. Ruth, capítulo 1, verso 1 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Ofa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Verso 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as suas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Verso 14. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Oremos, irmãos. Seu Deus e Pai, nós te louvamos, meu Senhor, e te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, meu Senhor,
pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui juntos para te cultuarmos, meu Senhor. Nesse momento em especial, eu peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo me use, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo direcione a minha mente, o meu coração, as minhas palavras, e que Ele abra o meu coração, meu Senhor, o coração de cada um dos irmãos que aqui estão, meu Senhor, para sermos, meu Deus, consolados, para sermos confrontados pela Tua palavra, para que a Tua palavra penetre nos nossos corações, meu Senhor. E assim, meu Deus, possamos Te louvar, meu Deus, pela Tua grande misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua soberania e pela Tua salvação, meu Deus. Sê conosco, meu Deus. É o que te peço em nome do Teu Filho amado. Amém. Irmãos, eu vou fazer um rápido resumo da pregação anterior, que eu estive aqui com os irmãos, Ruth capítulo 1, do verso 1 ao 6. Nos primeiros versos de Ruth, então, né, do verso 1 ao 6, nós vimos o início dessa história. A história de uma família de Belém, né, na cidade de Israel, uma família cujo pai da família, o chefe da família era um homem chamado Elimeleque, e o texto diz, já no verso 1, né, que essa história ela ocorreu no período dos juízes. Né? O texto diz, né, no dia em que os juízes julgavam. E nós vimos que esse período dos juízes foi um período de grande estabilidade para o povo de Israel. Né? Porque o povo pecava, caía em pecado, em desobediência. Deus levantava um juiz para salvá-los, mas logo depois eles caíam novamente em pecado, logo depois novamente eles se desviavam dos caminhos de Deus. Então foi um caminho de um período dos juízes, de grande estabilidade. E o texto aqui narra uma história em que nesse período houve uma fome grande em Israel. E como houve a fome, obviamente o povo ficou sem alimento. A sociedade de Israel naquela época era uma sociedade agropastoril, ou seja, eles dependiam da criação de bois, de ovelhas e do cultivo de grãos. Então, se havia um período de seca, era fome, não tinha para onde correr, não havia abundância de alimentos que existe hoje. Então, o autor de Ruth narra a história de uma família que, nesse contexto de fome, eles tomam uma decisão perigosa, digamos assim, que é o quê? Eles saem de Belém, de Judá, da terra de Israel, do meio do seu povo, do meio da comunidade que cultuava a Deus, e eles decidem ir para Moabe. E essa decisão ela tem vários problemas, como nós vimos na pregação anterior. A primeira delas é que, provavelmente, essa fome que se abateu sobre Israel, ela era a disciplina de Deus por causa do pecado do povo. Então, o objetivo de Deus era que o povo se arrependesse e se voltasse para ele. Mas Elimeleque, com sua família, ele toma a decisão de ir para Moabe. E aí, eu até ressaltei na pregação anterior que o autor ele faz algumas ironias com o nome dos personagens. Por exemplo, Belém, o significado é casa do pão. E Deus é provedor. Né? Deus é o sustentador do seu povo. Ele é que providencia alimento e sustento para o seu povo. Então, essa família sai de Belém, cujo significado é casa do pão. O chefe dessa família é Elimeleque, e o nome dele significa Deus é rei, ou Deus é soberano. Né? Ou seja, uma família que morava na casa do pão, um homem cujo nome significa Deus é rei, aparentemente não reconhece a soberania de Deus e decide ir para Moabe. Além disso, Moabe, irmãos, era um território habitado por um povo extremamente idólatra, corrompido, pecador. Um povo ao qual Deus aborrecia. E um povo ao qual o povo de Israel aborrecia. E eles também, eles detestavam o povo de Deus. Eles, várias vezes, no relato bíblico, eles se levantam contra o povo de Deus. Então era um povo idólatra, um povo pecaminoso, um povo inimigo do povo de Israel. Mas, apesar de tudo isso, essa família toma a decisão de ir para Moabe, né? Sai da casa do pão, da casa do provedor, da casa do sustentador e vai para Moabe. E aí nós vimos na sequência do texto, a partir do verso 3, né, que ao chegar em Moabe, uma série de eventos trágicos começam a ocorrer. Primeiro, Elimeleque morre, deixando Noemi viúva.
E naquela época, irmãos, a situação de uma viúva seria muito mais grave do que é hoje. Naquela época não havia previdência social, não havia organizações que ajudam viúvas e órfãos. E Noemi fica viúva em uma terra estrangeira, longe do seu povo, longe dos seus parentes. Depois o texto também mostra, né, que os filhos de Noemi e de Elimeleque, eles se casam com mulheres moabitas. E aí a gente tem um outro problema, um outro sinal do desfavor divino sobre essa família. Por quê? Porque o casamento misto, irmãos, era um grave problema do povo de Deus. Desde lá do livro de Reis, Deus exorta o seu povo, alertava o seu povo para que eles não se envolvessem em casamentos mistos, ou seja, que eles não entregassem seus filhos ou suas filhas aos povos idólatras que estavam ao redor de Israel. E aqui nós vemos Elimeleque e Noemi, pela força das circunstâncias, como consequência de uma decisão equivocada, nós vemos ele entregando seus filhos a duas mulheres moabitas. E o texto narra, irmãos, ele não é explícito, mas o texto narra que eles ficaram 10 anos casados, os dois filhos de Noemi. E que, apesar desses 10 anos de casados, eles não geraram filhos. E em seguida, irmãos, o texto narra que os dois filhos de Noemi, morreram. Então nós temos uma mulher que sai da casa do pão, que sai do meio do povo de Deus, que sai de Israel, que vai para o meio de um povo idólatra, para o meio de um povo pecaminoso, e lá a disciplina divina se abate sobre a família. E ela fica viúva, sem filhos, sem herdeiros, sem parentes. Mas no final, no verso 6, nós vimos que a graça de Deus sorriu para ela. Como o texto diz, né, que ela ficou sabendo, no verso 6, ou seja, já havia se passado pelo menos 10 anos, desde que ela havia chegado em Moabe, ela ficou sabendo que Deus havia visitado o seu povo. Como? Providenciando alimento para eles. E então o verso 6 relata que ela então decidiu voltar para Belém. E aqui nós entramos no nosso texto de hoje, que é os versos 7 a 22, onde o autor de Ruth vai narrar, vai descrever como é que foi esse retorno de Noemi a Belém. Eu faço a divisão do texto, irmãos, da seguinte forma. Versos 7 a 10 é o que eu coloquei, o primeiro diálogo entre os nossos personagens. Versos 7 a 10. Dos versos 11 ao 13 é um segundo diálogo entre os nossos personagens. Os versos 14 ao 18 é o terceiro diálogo, e eu coloquei como sendo o diálogo que narra a conversão de uma moabita. E versos 19 a 22 eu coloquei como sendo Deus abençoa as pessoas, mesmo quando nós não enxergamos a sua graça. Tá? Então, versos 7 a 10, primeiro diálogo, 11 a 13, segundo diálogo, 14 a 18, terceiro diálogo com a conversão de uma moabita, e versos 19 a 22, Deus nos abençoa mesmo quando não enxergamos a sua graça. Então, irmãos, vamos lá. Versos 7 ao 10, primeiro diálogo, diz assim a palavra do Senhor. Assim, ela, Noemi, né, saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Esse primeiro diálogo, então, irmãos, versos 7 ao 10, né, ele narra, ele coloca já as três personagens, Noemi e as suas duas noras, Orfa e Ruth, no caminho de Moabe para Judá. E aí aqui, versos 7 a 10 é o primeiro diálogo que elas têm. E o que esse primeiro diálogo revela? Né? Ele revela Noemi exortando as suas noras a não irem com ela, a ficarem em Moabe. E
ela exortam as suas noras a voltarem para Moabe, né? Só que a gente tem que levar em conta que ao querer ir com Noemi para Moabe, né, isso demonstra o quê? Que elas, mesmo com os filhos de Noemi falecendo, elas se sentiam ligadas à sua nora. Então elas queriam ir com Noemi. Então elas decidem ir junto com Noemi. E é curioso a Noemi insistir para que elas não fossem com ela, porque lembremos da situação de Noemi. Ela estava viúva, sem filhos, sem marido. Provavelmente o texto deixa transparecer que ela mesma já se sentia velha para casar de novo. Né? Então, assim, ela precisava de auxílio, ela precisava de companhia. Mesmo assim, curiosamente, ela insiste, né, para que as suas noras não caminhem com ela. Então é estranho, né, esse pedido, essa exortação de Noemi, né, para que as suas noras, do verso 8, né, não sigam com ela. E aí eu coloco uma pergunta interessante. Né? A pergunta é: por que Noemi se opõe a essa ideia? Não nos parece estranho? Me parece estranho, né, considerando a situação dela. Só que, se analisarmos friamente, do ponto de vista humano, o conselho de Noemi fazia sentido. Parecia ser um conselho até sábio. Por quê? Primeiro porque Belém era a casa de Noemi, mas não era a casa das Moabitas. Israel era o povo de Noemi, mas não era o povo de suas noras. As duas noras eram Moabitas. Esse povo era odiado pelo povo de Israel, assim como eles odiavam o povo de Israel. Então, provavelmente, irmãos, o conselho de Noemi ele tem como pano de fundo a ideia de que elas não seriam bem-vindas em Judá, não seriam bem-vindas em Israel. Além disso, irmãos, é provável que Noemi não desejasse ter a responsabilidade de chegar a Belém com duas noras a tiracolo, duas viúvas moabitas. Ora, como ela ia providenciar sustento e segurança para duas mulheres, sendo ela viúva? Provavelmente, pela maneira como Noemi fala nesses versos, ela não se sentia em condições de prover sustento e segurança nem para ela própria, quanto mais para duas moabitas em Israel, que certamente não seriam bem-vindas, que certamente não seriam bem tratadas devido serem moabitas. Então, irmãos, diante disso, né, ela além de exortá-las a ficar em Moabe, a gente vê que ela invoca as bênçãos de Deus sobre as duas noras. Ela diz, no verso 8, né, vão agora e voltem cada um para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram e comigo. E no verso 9, logo na sequência, nós vemos ela reforçar esse pedido de bênção de Deus sobre as suas noras. Ela diz, né? O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Noemi, então, irmãos, ela deseja que suas noras sejam agraciadas por Deus com um novo marido para que pudessem constituir família. O casamento simbolizava segurança e provisão. Por isso, Noemi ela coloca, né, como pré-condição para a felicidade delas, primeiro, ficarem em Moabe, e segundo, que elas fossem abençoadas por Deus com um novo casamento. Porém, irmãos, nós vemos nos versos 10 que as noras de Noemi, elas demonstram que tinham realmente um amor por Noemi e que não queriam deixar que ela seguisse viagem sozinha. É de se compreender. Elas viveram com ela por mais de uma década, com certeza. Ela era uma viúva, já em idade avançada. Elas sentiam apegadas a ela e queriam ir com ela. E provavelmente nutriam a esperança de alguma forma, ajudar a sua sogra. É possível, irmãos, que elas tivessem dois motivos. Né? Além desse desejo de ajudar Noemi, de não deixar ela seguir sozinha por estar por ela ser viúva, já pela sua idade avançada. E é possível também que elas tivessem em mente o fato de que, como elas vieram viúvas, talvez tivessem esperança de dias melhores em Judá, de dias melhores em Belém. Assim como Noemi estava voltando para Belém, provavelmente, né,
pressupondo que dias melhores viriam, elas também podiam estar com isso em mente, que em Judá podia ser que viessem dias melhores para elas. Mas o fato, irmãos, é que diante da resposta no verso 10, que encerra o primeiro diálogo, Noemi não se dá por vencida. Ela está convencida de que é melhor para elas e para ela própria que elas fiquem em Moabe. É o que vemos no segundo diálogo que o autor de Ruth registra, versos 11 a 13, que diz assim: Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que elas viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. O que vemos então, irmãos, no verso 11, é Noemi dizendo algo do tipo: essa decisão de vocês duas de irem comigo para Belém não faz o menor sentido. Acordem, não faz sentido. Não é o melhor a fazer. E Noemi passa, irmãos, a enumerar motivos pelos quais ela acha que elas não devem seguir com ela. Primeiro motivo que Noemi relata, aqui no verso 11, né? Noemi lembra as noras que, como ela era viúva e já em idade avançada, elas não deveriam ter qualquer esperança de que elas poderiam ter motivos para casar com elas. Verso 11, no final, diz assim, né? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Essa declaração de Noemi, irmãos, ela tem como pano de fundo, muito provavelmente, o costume que havia em Israel relacionado à chamada lei do levirato, que era o quê? Uma lei que dizia que quando um homem falecesse e não deixasse descendentes, um irmão dele deveria se casar com a viúva e o primeiro filho gerado era legalmente considerado herdeiro do falecido, inclusive herdando as suas posses e mantendo o seu nome pela posteridade. Os versos 11 e 12, irmãos, eles deixam isso claro, né? Noemi diz: olha, vocês acham que eu ainda posso gerar filhos? Mesmo que eu dissesse tenho esperança, vocês esperariam até que eles crescessem? Então, assim, parece que bem claro que elas têm em mente o costume relacionado à lei do levirato. Ah, alguém pode dizer, mas elas não eram de Israel. Mas, lembre-se, elas passaram pelo menos 10 anos com a família de Noemi. Então, muito provavelmente, Noemi ensinou uma série de coisas relacionadas à lei de Deus a elas, inclusive a lei do levirato. Então, elas tinham essa esperança, né, de que Noemi pudesse gerar novos filhos para que elas se casassem com eles. Um outro motivo, mas Noemi rechaça isso completamente, né? Ela diz: olha, eu sou viúva, já estou em idade avançada, não tenho esperança, e mesmo que eu tivesse filhos em meu ventre, vocês iriam esperar até que eles crescessem. Então, ela rechaça totalmente essa esperança das suas noras. É o primeiro motivo pelos quais ela entende que elas deveriam permanecer em Moabe. O segundo motivo, irmãos, está no verso 13, que declara onde Noemi declara que a situação dela era mais grave que as delas, pois, segundo Noemi, o Deus de Israel havia pesado a mão contra ela, e como resultado, ela não tinha nada a oferecer às duas noras. Ela diz: será que você ia esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. E aí, nesse ponto, irmãos, eu preciso fazer duas considerações com relação a essa perspectiva de Noemi de que Deus estava agindo contra ela, de que Deus estava trabalhando contra ela. Em primeiro lugar, eu diria que ela está correta em reconhecer que a sequência de tragédias que nós vimos relatadas, versos 3 a 5, que ocorreram sobre a família de Noemi, eram fruto da disciplina divina
devido às decisões pecaminosas de sua família. A ida para Moabe, o não confiar na provisão de Deus, o casamento misto, etc. Então, com relação a esse primeiro ponto, ela está correta. Era a disciplina divina, sim, que havia se abatido sobre a família dela. Só que, em segundo lugar, irmãos, eu diria que Noemi está errada ao retratar a situação como se Deus estivesse querendo o mal dela. Porque é isso que ela dá a entender. Olha, no final do verso 13, né? Do verso 13, ela diz: a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, parece ela indicar que, olha, Deus está contra mim. Ele quer me destruir. E ela retratar dessa forma, irmãos, de que Deus está agindo contra ela, me parece que ela está equivocada. Porque ela está afirmando que Deus estava agindo como um Deus vingativo. E isso, irmãos, essa é uma percepção muito comum nos povos que circundavam Israel. Porque os deuses pagãos, eles são normalmente, geralmente, retratados como deuses vingativos, mas não o Deus de Israel. Porém, Noemi está enxergando a situação dessa forma. Olha, o Todo-Poderoso está descarregando a sua mão contra mim. Eu penso, irmãos, que essa percepção de Noemi, ela é antibíblica, ela está errada. O nosso Deus, ele não é um Deus vingativo como os deuses pagãos. O nosso Deus, ele nos pune buscando o nosso bem. Ele pesa sua mão sobre o seu povo, buscando despertá-los para que se arrependam e se voltem para ele em arrependimento e fé, não para nos destruir. Deus nunca, irmãos, pune um eleito com o objetivo de destruí-lo. Seu objetivo é a restauração. Vejamos, por exemplo, o exemplo que tem lá em Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15. Tiago diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, né, ou seja, depois de passar por esse período de provação, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Aí o verso 14, Tiago capítulo 1 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dará à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, quem nos destrói, irmãos, é o pecado. É a cobiça que gera o pecado e o pecado que gera a morte. Não é Deus. Dessa forma, nós vemos, irmãos, que a disciplina de Deus, ela visa nos aperfeiçoar, nos purificar, nos santificar, nos despertar. Quem nos tenta objetivando a nossa destruição e morte é Satanás, e não o nosso Deus. Portanto, irmãos, essa visão de Noemi, aqui do verso 13, ela está equivocada. Noemi não estava enxergando as coisas corretamente segundo os ensinamentos bíblicos. Irmãos, apesar do coração amargurado de Noemi, o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. O nosso Deus, ele utiliza o sofrimento para nos puxar para próximo dele. Isso é uma verdade bíblica recorrente em várias partes. E muitos pastores gostam de falar sobre isso, né? Por exemplo, o John Piper gosta de falar muito sobre isso, né? De ressaltar a importância do sofrimento como esse fator de Deus nos despertar, de Ele nos fazer acordar, de Ele nos fazer nos voltarmos para Ele, em arrependimento, em fé. A graça, irmãos, ela alcança aqueles a quem Deus ama, nas mais longínquas regiões. Longe da sua terra, sem esposo, filhos e descendentes, aquela mulher estava sem chão, estava amargurada, estava sem esperanças. Mas a graça de Deus sorriu para ela de uma forma surpreendente. É o que nós vemos na sequência do texto, irmãos, nos versos 14 a 18. Por que eu estou dizendo que a graça de Deus sorriu para ela de forma surpreendente? Porque ela queria que as noras a abandonassem, deixassem ela e ela seguiria o caminho dela sozinha. E ela estava completamente sem esperança.
Mas o que nós vamos ver agora, irmãos, é que Deus vai usar uma pessoa que, digamos assim, de onde menos esperaríamos, ele vai usar uma determinada pessoa para ser uma grande bênção na vida de Noemi. Quem é essa pessoa? A sua nora Ruth, a Moabita. É o que a gente vê do verso 14 ao verso 18, que diz assim: Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu aí e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Irmãos, os versos 14 a 18, eles narram digamos assim, a decisão final das três personagens que nós estamos acompanhando. Primeiro, o verso 14, ele mostra que elas choraram, né, diante da insistência de Noemi, que elas ficassem em Moabe. Elas ao chorar, né, o texto diz, né, que choraram alto, elas demonstram amor sincero pela sogra, mas os argumentos de Noemi convenceram Orfa. É o que a gente vê a partir do verso 14, né, do verso 13, melhor dizendo. Os argumentos de Noemi convenceram Orfa. Provavelmente Norfa deve ter pensado, ora, se Noemi, que é de Belém, não tem esperança, não está esperando dias melhores, quem dirá eu? Então Noemi se convence, o texto diz que ela dá um beijo na sogra e encerra a sua viagem. Orfa decide ficar em Moabe, e ao tomar essa decisão, Orfa optou por ficar com o seu povo e com os seus deuses. Ela sai da história de Noemi e decide construir a sua própria história. E aí eu penso, irmãos, que se Orfa tiver de alguma forma ficado sabendo do quanto Deus usou e abençoou Ruth na sequência da história, eu acho que Orfa deve ter lamentado profundamente, né, o tamanho da bênção, digamos assim, né, da qual ela abriu mão. Ela toma uma decisão que, do ponto de vista humano, é a mais sábia, de permanecer no meio do seu povo, entre os seus parentes, encerra a sua participação na história, mas o melhor ela pede. Então, irmãos, o que é que a gente vê na sequência do verso 14? Nós vemos que a decisão de Ruth ela foi diferente, totalmente diferente da decisão de Orfa. O texto diz, no verso 14, tem uma expressão que na minha tradução, no final do verso 14, foi traduzida da seguinte forma: Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou a Noemi. E essa declaração, irmãos, essa expressão, se apegou, ela tem grande significado. Esse termo, ele é usado, o termo no original, traduzido aqui como se apegou, ele é usado, por exemplo, em Gênesis 2, 24, que é a passagem sobre o vínculo do casamento. Lá o texto diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une. Aqui a expressão traduzida como se une, a palavra, é a mesma palavra que aqui em Ruth 14, 1,14, é traduzido como se apegou. Então o texto diz, né? Por isso deixa o pai e mãe se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. É a mesma palavra que aqui no verso 14 de Ruth capítulo 1 é traduzida como se apegou. Isso, irmãos, é muito significativo. É uma palavra que descreve lealdade, há um compromisso de aliança, há um compromisso forte, há um vínculo muito forte que não pode ser quebrado facilmente. Nós sabemos que o casamento é uma aliança que só pode ser quebrada com a morte. E não por acaso Ruth vai descrever aqui que o vínculo dela é tão forte que ela está apegada a Ruth de forma tão forte, de forma tão séria, de forma tão profunda, que só a morte poderia separá-las. Então, essa expressão, irmãos, ela é muito
significativa, né? O texto diz, olha, Ruth se apegou a Noemi. Mas Noemi, irmãos, apesar dessa declaração inicial de Ruth, de que se apegou a ela, de que está decidida, o que é que nós vamos ver em seguida? Nós vamos ver, irmãos, que Noemi, aparentemente, ela não havia percebido quanto sua cunhada estava verdadeiramente vinculada a ela, ligada a ela. Tanto que, o que é que a gente vai ver na sequência? Noemi dizendo o seguinte, verso 15. Então Noemi disse, veja, como se Noemi dissesse, olha para trás aí. A sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. E essa é uma decisão sábia dela. Ela chegar em Israel, ela vai ser maltratada, ela não vai ser bem recebida. Ela é uma viúva, desgarrada. E eu sou viúva, eu não posso fazer nada por vocês. Então, olhe, a sua cunhada voltou para seu povo e para os deuses dela. Vá você também com ela. Ou seja, Ruth continua insistindo. Novamente, irmãos, vemos Noemi insistindo para que Ruth mudasse de ideia. O plano de Noemi, irmãos, era seguir viagem para Belém sozinha. Isso fica muito claro aqui, depois desses 3 diálogos. O plano dela era ir sozinha. Mesmo com a situação dela dramática, de viuvez, sem família, sem esposo, sem filhos, já em idade avançada, ela quer ir sozinha. Eu acho que o texto deixa isso muito claro na sequência desses 3 diálogos. Porque o plano de Noemi, irmãos, possivelmente, como nós vamos ver logo logo, era chegar a Belém se apresentando como uma pessoa totalmente vazia, sem companhia, sem auxílio, sem nenhum resquício da graça de Deus sobre sua vida. Mas, irmãos, este era o plano de Noemi, mas não era o plano de Deus. Na verdade, o plano de Deus era totalmente diferente do plano de Noemi. Irmãos, eu creio que quando, no verso 14, o autor narra que Ruth se apegou a Noemi, eu creio que esse sentimento, esse apego de Ruth por Noemi, ele não é, de forma alguma, um sentimento que brotou no coração de Ruth de forma normal. Não. Esse apego de Ruth por Noemi, ele é, irmãos, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo no coração de Ruth. Por quê? Porque Deus, irmãos, vai usar Ruth como instrumento para abençoar Noemi. E aí é por isso que eu coloquei, né, o título nesse nosso ponto de a graça de onde menos esperamos, ou a conversão de um moabita, ou a graça de onde menos esperamos. Provavelmente Noemi não esperava. E provavelmente o leitor desavisado, digamos assim, lendo esse texto, não esperaria que o moabita fosse ter a importância que Ruth vai ter na vida de Noemi. Então, irmãos, esse apego, ele é a ação de Deus no coração de Ruth. Ele é uma expressão exterior, digamos assim, da bondade de Deus para com Noemi. Deus já está sendo gracioso com Noemi. Deus já está sendo bondoso com Noemi. Mesmo ela amargurada, mesmo ela dizendo que Deus está contra ela, Deus já está agindo. Deus já está em ação. A bondade dele já está sendo derramada sobre Ruth. O fato de Ruth, após toda essa insistência de sua sogra, todos os argumentos de sua sogra, estar tão decidida, estar tão apegada a ela, irmãos, é a ação de Deus para abençoar Noemi. Foi Deus agindo de forma graciosa. Deus fez jorrar no coração de Ruth um sincero amor e compromisso em ter seu futuro ligado ao futuro de Noemi. O fato, irmãos, de o Espírito Santo ter guiado o autor de Ruth a descrever esse apego com a mesma palavra que Moisés utiliza em Gênesis 2:24 para descrever a unice do casamento, é muito significativo. E retrata exatamente isso. Não é algo normal, não é um sentimento meramente humano, é algo muito mais profundo, é algo muito mais elevado. Porém, irmãos, Noemi, ela não enxergava ainda as coisas dessa forma. Apesar de todas as perdas pelas quais ela havia passado, ela não enxerga ainda que Ruth
iria ser uma grande companhia para ela. Ruth estava ali simbolizando a bondade e a graça de Deus para com ela. Noemi ainda não estava enxergando as coisas dessa forma. Na sequência, irmãos, o texto descreve uma declaração de amor, digamos assim, pactual de Ruth para com Noemi, versos 16 e 17. Ruth diz assim, nos versos 16 e 17: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. O que vemos aqui, irmãos, nos versos 16 e 17, saindo dos lábios de Ruth, uma moabita, que era um povo idólatra, prova que esse apegar-se do verso 14, que a gente viu no verso 14, ele de fato trata-se de um sentimento tão profundo e sincero que só pode de fato ter sido gerado, colocado no coração de Ruth pelo próprio Deus. Não é algo normal. Não é um sentimento humano, meramente humano. Não é apenas uma questão de piedade de Ruth para com Noemi, não, irmãos. É algo muito mais profundo. E mais, o que vemos no final do verso 16 é um relato que demonstra a conversão de Ruth. O que é que diz o final do verso 16? Por aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. E aí ela diz: o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, nesse momento, irmãos, Noemi está declarando, Ruth está declarando para Noemi que agora o povo dela não é mais os moabitas. E que agora o Deus dela não é mais os deuses, não são mais os deuses dos moabitas. Agora o povo dela é o povo de Israel. E agora o Deus dela é o Deus de Israel. Então, irmãos, isso é um relato de conversão. O Espírito Santo convencera Ruth a abandonar Moabe. O Espírito Santo convencera Ruth a se juntar ao povo de Israel e ao Deus de Israel. Ou seja, irmãos, na verdade, quando lá no verso 14 o autor diz que Ruth se apegou a Noemi, na verdade ele está dizendo algo muito mais profundo. O que ele está dizendo é que Ruth, o espírito de Ruth, pela ação soberana do Espírito Santo, se apegou ao Deus de Israel. Se apegou ao nosso Senhor. Ela agora não adora mais os deuses de Moabe, ela agora adora o Deus de Israel. Irmãos, é por isso, eu entendo, que a decisão de Ruth foi totalmente diferente da decisão de Orfa. Porque imagine, Orfa ouviu os mesmos argumentos que Ruth ouviu. As duas ouviram os mesmos argumentos, os argumentos racionais enumerados por Noemi, pelos quais elas deveriam ficar em Moabe. Ruth ouviu os mesmos argumentos. E, na minha percepção, os argumentos, a decisão tomada por Orfa, humanamente falando, foi uma decisão muito sábia. Ora, ela era uma viúva, moabita. Que sorte ela poderia esperar em Israel? Então, a pergunta é: Ruth era mais inteligente do que Orfa? Não, irmãos, não é essa a questão. Repito, ela ouviu os mesmos argumentos que Orfa. Os argumentos de Noemi faziam sentido, mas por que uma tomou a decisão de voltar e a outra tomou a decisão de seguir? Porque uma tomou a decisão de seguir em Moabe, servindo aos deuses de Moabe, e a outra decidiu ir para Israel, servir ao Deus de Israel. Só há uma resposta, irmãos: conversão. A ação soberana de Deus no coração de Ruth, a convertendo. Provavelmente, irmãos, Noemi, apesar de todos os seus erros, de suas falhas, nesse período que Ruth e Orfa foram casadas com seus filhos, ela falou do Deus de Israel para Ruth e Orfa. Muito provavelmente. É natural que isso tenha ocorrido.
Assim como ela falou do costume do levirato, por que ela não teria falado outras coisas a respeito do Deus de Israel? Seja como for, irmãos, o fato é que nós vemos aqui um relato que expressa a conversão de Ruth ao Deus de Israel. E por isso ela tomou uma decisão diferente da decisão de Orfa. Irmãos, Deus não nos trata como robôs, mas ele tem o poder de inclinar os corações. Então, ele inclinou o coração de Ruth para que ela abraçasse o povo de Israel e abraçasse o Deus de Israel. Para que, assim como ela se apegou a Ruth, ela se apegasse também ao Deus de Israel. Dessa forma, irmãos, essa declaração de amor de Ruth, dos versos 14 ao 17, que ela faz para Noemi, ela é apenas uma expressão exterior do amor que estava jorrando no coração dela, colocado lá pelo Deus de Israel. Porque é através de Ruth, irmãos, que Deus está exercendo graça, redenção, restauração na vida de Noemi. Mesmo que até esse ponto do texto, Noemi ainda não tenha percebido, ainda não tenha enxergado. Elimeleque, irmãos, tomou uma decisão não sábia, pecaminosa, ao levar sua família para Moabe, um povo idólatra. Mas Deus, irmãos, ele, como nós sabemos, ele converte o mal em bem. Ele usou a ida da família de Elimeleque a Moabe para alcançar o coração de Ruth. E isso é maravilhoso, irmãos, a maneira como Deus age. Como eu disse na outra pregação, Deus, ele utiliza eventos e pessoas para executar a sua vontade, para fazer a sua vontade acontecer no mundo e para alcançar pessoas, para salvar pessoas. E aqui o que nós vemos é isso. Ele usou a ida da família de Elimeleque a Moabe para salvar Ruth, a Moabita. As declarações de Ruth, no verso 17, irmãos, como eu disse, elas não poderiam partir de um coração de alguém que não serve ao Deus de Israel. Ruth declara que seu destino estava entrelaçado ao destino de Noemi e que somente a morte iria separá-las. É como eu disse, é como se Ruth dissesse: olha, eu estou em aliança com você. Eu estou vinculada com você. O meu futuro, a minha vida, está totalmente linkada com a sua vida. Irmãos, quando Ruth afirma que onde quer que morrer, morrerei eu e aí serei sepultada, ela está demonstrando que o seu coração já não era mais um coração moabita. Por que eu digo isso? Naquela cultura, irmãos, um dos maiores desejos de uma pessoa era ser sepultada na terra onde os seus antepassados foram enterrados. Era algo, essa cultura, esse desejo é muito comum na região daquela época, naquela região de Israel. Por exemplo, Jacó, quando ele desce ao Egito e perto da sua morte, ele abençoa seus filhos, o que é que ele diz para José? Leve o meu corpo daqui do Egito, leve-o para Canaã e o sepulte na caverna de Macpela, que o meu avô Abraão comprou do Hitita. Esse foi praticamente o último pedido de Jacó. E como dizem, o último pedido de um homem, irmãos, é algo que ele considera muito relevante. Tem também o pedido de José. Quando ele está prestes a morrer, ele diz: olha, quando vocês saírem do Egito, e Deus vai vir resgatar vocês aqui do Egito, levem os meus ossos para serem enterrados junto aos meus antepassados. Então, irmãos, quando Ruth declara que quer ser sepultada junto aos ossos de Ruth, irmãos, o que ela está dizendo é que agora ela não é mais uma moabita. Ela agora ela se sente pertencente ao povo de Deus. Ela agora se sente pertencente à família de Noemi. Ela agora se sente como uma filha de Noemi. Não é filha de sangue, mas é filha pela graça. Porque Deus, mais uma vez, Deus, irmãos, ele inculcou esse sentimento profundo de Ruth, no coração de Ruth, para abençoar Noemi e para salvar Ruth. Então ela agora se sente filha de Noemi.
de forma tão forte, tão poderosa, que ela diz: olha, o meu maior desejo, o meu último pedido quando eu estiver prestes a morrer, é ser sepultada junto a você. Ela não era mais uma moabita, irmãos. Ela não era mais uma moabita, porque a graça a havia alcançado e havia transformado o seu coração. Depois dessa declaração maravilhosa, irmãos, de Ruth, nos versos 16 e 17, a gente vê a reação de Noemi, no verso 18, que eu até coloquei aqui o título, a não reação de Noemi. É muito... Vamos ler, o que o texto diz? Depois de tudo que Ruth falou, o texto diz assim, perdão, verso 18, né? Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. A ideia, irmãos, do fraseado no original é que Ruth simplesmente ficou calada. Ela não disse nem A, nem B. E aí nós não sabemos, irmãos, se foi insensibilidade de Noemi, ou ingratidão, ou uma junção das duas coisas, ou simplesmente porque ela ainda não estava entendendo o que estava ocorrendo. Ela não estava entendendo. Ela não estava entendendo que ali Deus estava agindo poderosamente, que Deus havia convertido Noemi, que apesar de tudo que ela havia perdido, ela agora tinha uma filha, e uma filha leal, uma filha que havia chegado a ela mediante a ação soberana do Espírito Santo. Talvez Ruth, Noemi, ainda não estivesse entendendo isso. Então ela simplesmente, ela não diz nada. Ela fica em silêncio. E as duas seguem o caminho. Irmãos, nos versos 19 e 22, nós vamos ver o autor do livro de Ruth narrando como foi de fato a chegada dessas duas mulheres a Belém. E aí eu coloquei o título desse ponto, né, versos 19 e 22, como sendo: Deus em sua misericórdia nos abençoa, mesmo quando não enxergamos a sua bondade. O que diz os versos 19 e 22? Diz assim a palavra de Deus: Então ambas se foram, até chegarem a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é Noemi? Porém, elas diziam: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, ou em algumas versões, cheia, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Então, irmãos, no verso 19, nós vemos a chegada das nossas duas personagens, Ruth e Noemi, a Belém. O texto diz, então, no verso 19, que houve um clima, irmãos, de comoção com a chegada de Noemi. Provavelmente, as pessoas notaram, né, as pessoas são observadoras, notaram a ausência da família de Noemi e o seu semblante abatido e amargurado. Pelo que a Noemi fala aqui no verso 21, né, se descrevendo como amargurada, profundamente afligida, é de se imaginar que ela chegou com um semblante realmente profundamente abatido. Ela não queria esconder a sua situação. Então as pessoas se comoveram. E no verso 20, o autor ele cita uma declaração de Noemi que tem uma ironia contida. Né? Porque Noemi diz assim, no verso 20: não me chame de Noemi, mas de Mara. Lembremos, o nome de Noemi significa o quê? Agradável. E agora ela diz: olha, eu não sou agradável. A vida não me tem feito agradável. O Todo-Poderoso não me tem feito agradável. Na verdade, essa é a visão de Noemi, irmãos. Ele tem me feito Mara, que significa amarga. Noemi, irmãos, estava fazendo, mais uma vez,
uma leitura inadequada de tudo que ocorrera com ela. Ela está voltando para a sua terra, para a casa do pão. Belém significa casa do pão. Agora tem fartura de alimento. Ela não voltou sozinha, de mãos abanando, ao contrário do que ela está dizendo. Deus deu a ela uma ajudadora leal, Ruth, mas para ela, não. Ela não está enxergando nada disso. Ou ela não está dando nenhum valor a isso. Então ela diz: olha, me chame agora de Mara, que significa amarga. Irmãos, Noemi, ela estava vendo a disciplina como um castigo, como uma vingança da parte de Deus. Além disso, ela não enxergava que Deus a disciplinou para trazê-la de volta para o meio do povo de Israel. Irmãos, se tudo tivesse estado em Belém, se Elimeleque não tivesse morrido, se os filhos dela não tivessem morrido, se os filhos dela tivessem tido filhos, irmãos, Noemi iria ficar no meio de um povo idólatra. Noemi ia ficar no meio de deuses pagãos. Noemi ia ficar longe do povo da aliança. A sua família cresceu, seus netos iam crescer longe do povo da aliança, longe do culto a Deus. E Deus, assim como ele fez com Israel, o texto diz, né? Que Deus vai ao Egito com mão poderosa e braço estendido e traz o povo de volta a Canaã. Aqui Deus, irmãos, ele, através da sua disciplina, da sua providência, ele vai com mão poderosa e braço estendido a Moabe e resgata Noemi. É graça, é a providência de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Teve que executar a disciplina? Sim. O pecado tem consequência. Mas Deus estava sendo bondoso com ela ao trazê-la de volta. Ele a trouxe de volta para a casa do pão. Ele a trouxe de volta para a terra onde era possível cultuar a Deus em comunidade. Ele evitou que ela morresse em meio a um povo idólatra. Se ela morresse lá, por exemplo, o desejo comum do judeu, né, de ser sepultado junto aos seus antepassados, ela não ia ser sepultada junto aos antepassados. Ela ia ser sepultada junto aos moabitas. E além disso, Deus deu a companhia leal de Ruth, uma mulher que muito em breve iria se mostrar de valor extraordinário, não só para Noemi, mas para todo o povo de Deus, inclusive para nós. E aqui eu preciso já pontuar algo importante, né, irmãos? Embora eu esteja falando sempre de Noemi e Ruth, essa história, irmãos, não é sobre Noemi e Ruth. Essa história é sobre a graça de Deus. É sobre a ação de Deus na história para resgatar uma mulher que vai entrar na linhagem de Davi e, consequentemente, na linhagem do Messias. E, portanto, irmãos, essa história é a história da salvação de toda a humanidade. É um capítulo, digamos assim, do livro maior que conta como se deu o processo de salvação da humanidade. Não é uma história sobre Ruth e Noemi, é uma história sobre salvação. Então, irmãos, Deus deu a Ruth, a Noemi, uma grande companhia, e essa companhia vai dar a Ruth o grande privilégio de entrar na linhagem do Messias. Irmãos, entrar na linhagem do Messias, para um judeu, é algo extraordinário. É algo extraordinário, é uma honra indescritível. E Noemi, que aqui se descreve como amarga, e diz que Deus está pesando a mão contra ela, que Deus está descarregando a sua mão contra ela não sabe o que vai ocorrer muito em breve. O quão Deus vai abençoá-la grandemente através de Ruth. Nós, irmãos, somos como Noemi. Muitas vezes Deus está trabalhando em nossas vidas e nós estamos agindo com amargura e ingratidão. Nós, irmãos, não conseguimos enxergar além do próprio nariz. Precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e que seus planos são perfeitos. O plano de Noemi, de Elimeleque ao Moabe, irmãos, foi um plano desastroso. E a história mostrou isso. Mas o plano de Deus que estava por trás disso é um plano perfeito. As lutas e experiências pelas quais passamos não são em vão. Lembre-se, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que Noemi, naquele dia, precisava ouvir esse versículo, ou ler esse versículo. Mas ela não tinha o privilégio, como nós temos, né, de ter esse versículo à disposição. Nos versos 20 a 21, irmãos, nós vemos Noemi tomada por um profundo senso de autopiedade.
Aqui no verso 21, ela dá a sua versão resumida da história sobre o que havia ocorrido com ela. Ela diz, né, no verso 21, se você verificar aí, eu parti cheia, ou em algumas versões, eu parti ditosa, mas volto vazia, que quer dizer, em algumas versões, está traduzida como de mãos vazias, ou pobre, sem nada. Essa é a versão de Noemi. Essa é a maneira como ela enxerga a história, como ela enxerga o que está ocorrendo com ela. Ao que parece, irmãos, Noemi faz questão de apresentar esse resumo da sua história como uma forma de evitar críticas ou julgamentos para a sua situação. Mas também, esse resumo que ela faz mostra isso, que ela ainda não entendeu. Ela ainda não está enxergando a graça de Deus sobre a sua vida, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, a bondade de Deus sobre a sua vida. E no verso 22, irmãos, o autor ele encerra a descrição de como foi o retorno de Noemi para a casa do pão, que é Belém. E aí ele utiliza um recurso, irmãos, literário, para deixar o leitor, digamos assim, curioso sobre o que vai ocorrer em seguida. O que ele diz no verso 22? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moebita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Ele só diz isso. O autor de Ruth, irmãos, ele é talentosíssimo. Os estudiosos dizem que é uma das obras de literatura mais bem elaboradas que existe na história. É o livro de Ruth. Porque ele é maravilhosamente bem escrito. E o final do verso 22, irmãos, ele tem uma declaração que à primeira vista não parece ser uma coisa importante. Parece ser uma coisa sem significado maior. O que diz o final do verso 22? Diz assim, e elas chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. E aparentemente isso não tem significado nenhum. Mas na verdade, irmãos, essa frase ela é extremamente importante. Porque Noemi e sua família foram para Moabe? Por causa da fome. Porque Deus havia disciplinado o povo de Israel, não havia colheita de nada. Então a fome se abateu sobre o povo, então Noemi e sua família foram para Moabe. E agora, irmãos, o autor registra que Deus trouxe Noemi de volta a Belém, no exato momento em que o povo de Deus inicia a colheita da cevada. E a colheita da cevada, irmãos, que é um grão muito, muito rico, muito útil para várias coisas, era sinônimo de grande bênção, de alimento, de fartura. Então, Noemi, que foi para longe em busca de pão, para Moabe, ela agora chega pela providência de Deus, no exato momento em que o povo está alegre, festejando e iniciando a colheita da cevada. E por que essa informação ela é importante, irmãos? Primeiro, porque ela prova que a notícia que Noemi recebeu lá no verso 6, ela de fato era verdade. O que ela ouviu lá no verso 6? Olha, Deus visitou o povo de Israel. Agora a fartura lá. Eles estão iniciando a colheita da cevada. Então, essa informação que o autor coloca no final, ela prova que isso de fato era verdade. Deus havia visitado o seu povo, a colheita indicava que voltava a ter pão na casa do pão. Né? E era como se Deus estivesse dizendo para Noemi, irmãos, o seguinte: olha, Noemi, você saiu daqui porque estava faltando pão. Mas veja agora a fartura que estou dando a seu povo. Veja agora que sou o provedor. Você e sua família não precisavam ter ido para Moabe em busca de pão. Não faltará alimento para você e para seu povo na casa do pão. Eu sou o provedor. Foi ele que mandou a fome e foi ele que agora manda a fartura. No exato momento em que Noemi chega de volta a Belém. Em segundo lugar, irmãos, essa informação é importante porque ela apresenta a providência de Deus agindo na história de Noemi e do povo de Deus. Deus dirigiu os eventos, ele coordenou os eventos de tal forma, irmão, que Noemi chegasse a Belém no exato momento que iniciara a importante colheita da cevada. E aqui eu preciso esclarecer só um ponto, né? Nos nossos dias, irmão, na nossa mentalidade fortemente afetada pelo secularismo, nós explicamos as coisas naturais, digamos assim, os eventos naturais, como chuva, sol, fartura, vai dar milho, vai dar feijão, vai, não vai. Nós buscamos explicar essas coisas por coisas naturais, né? Ah, é o ninho, laninha, não sei o quê. O homem hoje ele sempre tem uma explicação
natural, uma explicação humana para explicar algo que, na verdade, é divino. Mas naquela época, o povo de Deus, não, eles tinham a visão clara de que quando vinha fome, era Deus agindo. Era a providência de Deus agindo. E quando vinha fartura, era Deus agindo. Era a providência de Deus agindo. Era Deus relembrando o seu povo e abençoando o seu povo, porque Ele é o provedor. Então, aqui, irmãos, o autor colocar que estava iniciando a colheita da cevada, ele dizendo, olha, Deus está agindo aqui providencialmente. Terceiro lugar, irmãos, capítulos 2, 3 e 4, vão mostrar uma reviravolta extraordinária na vida de Noemi e Ruth. E os eventos que vão ocorrer nos capítulos 2, 3 e 4, que você pode ler mais tarde, eles vão se dar exatamente em torno da colheita da cevada, dos campos onde Ruth vai estar, junto com o personagem que eu não vou citar o nome agora, e eventos muito importantes vão ocorrer exatamente em torno da colheita da cevada. Por isso que essa frase final do autor, ela é tão importante, ela é tão relevante. O autor, irmãos, ele está mostrando aqui nesse final que Deus montou o palco para as grandes demonstrações de graça que ele vai derramar sobre os personagens que estamos acompanhando. E é o que os irmãos podem ver nos capítulos 2, 3 e 4. Irmãos, estou concluindo com algumas aplicações. Primeiro, irmãos, a história de Ruth e Noemi, de Noemi principalmente, ela mostra que sempre é possível um retorno. Quando pecamos e nos afastamos da comunhão com Deus, o nosso pensamento é que Deus nos quer longe dele, não é verdade? Geralmente, quando estamos em pecado, nós pensamos assim, que Deus nos quer longe dele. Mas é o contrário, irmãos. A verdade é que Deus nos quer próximo dele. Ele quer que retornemos à sua casa, assim como ele trouxe Noemi de volta a Belém. O nosso Deus não é um pai impiedoso que fecha as portas da sua casa quando o filho decide ir embora. Pelo contrário, ele é um pai gracioso que perdoa, nos pega pela mão e nos traz para dentro de sua casa. Segundo lugar, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus de restauração. Uma vez que ele é um Deus misericordioso, ele nos busca mesmo quando estamos longe. Noemi estava longe, geograficamente falando e espiritualmente falando também. Mas Deus não a tratou segundo o que ela merecia. Mesmo ela se dizendo amargurada, que Deus estava descarregando a mão dele contra ela, Deus agiu com graça. Deus está iniciando a restauração na vida dela. É através de Ruth e da abundância de alimentos de Israel que Deus age para que Noemi retornasse. É assim, irmãos, que Deus age conosco também. Deus usa pessoas e circunstâncias para nos restaurar, para nos abençoar, para nos resgatar. Eu não sei na sua vida, irmãos, mas isso é o que ocorre comigo. Deus usa pessoas e circunstâncias, e às vezes, moabitas, inclusive. Falando figurativamente. Irmãos, terceiro, a relação automática entre o sofrimento e a punição de Deus foi uma leitura errada que Noemi fez. Muitas vezes o sofrimento ele não é uma ação direta de Deus, mas ele é primariamente uma consequência direta da quebra da sua lei moral. Nós pecamos, o pecado tem consequência. As declarações de Noemi de que ela partira ditosa, mas que Deus a fizera voltar pobre, de que o Senhor se manifestara contra ela e o Todo-Poderoso a afligira, elas não eram verdadeiras. Ela deixou de crer que Deus estava no controle de todas as coisas, que na verdade Deus estava trabalhando para o seu bem, em vez de estar trabalhando contra ela. Deus estava trabalhando para o bem dela. E como eu disse, essa história não é só sobre Noemi. Ele estava trabalhando para o bem do seu povo, através dela, através de Ruth. E estava trabalhando para o nosso bem, para a nossa salvação. Ele não estava contra Noemi. Ele estava a favor dela e a favor de nós. A história de Ruth nos ensina que nunca devemos olhar para Deus como aquele que trabalha contra nós. Mesmo quando estamos sendo disciplinados, mesmo quando estamos sendo provados, Deus, na verdade, está trabalhando a nosso favor. Ele não quer a nossa destruição, como nós vimos lá no texto de Tiago, capítulo 1. Ele não quer a nossa morte, ele não quer a nossa perdição. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre.
E por fim, irmãos, Cristo nos orientou, através do apóstolo Pedro, a lançarmos perante ele todas as nossas ansiedades. Primeiro capítulo 5, verso 7. Aquele que está em Cristo, ele nunca está sozinho, mesmo quando está em momentos de provação e sofrimento. Nosso Senhor nos orientou a nos voltarmos para Ele, a confiarmos nele, pois Ele pode dar descanso para as nossas almas. E eu concluo, irmãos, com as palavras de Jesus Cristo em Mateus 11, versos 28 ao 30, que eu acho que são palavras que Noemi precisaria ter ouvido. Mateus 11, 28 a 30 diz assim, irmãos: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Oremos. Seu Deus e Pai, nós te louvamos, meu Senhor, e te agradecemos, meu Deus, por esse momento, pela explicação da tua palavra, meu Deus, pela tua misericórdia, meu Deus, que mais uma vez nesse momento está nos visitando a mim, visitando o teu povo, meu Senhor, para que aprendamos mais sobre os teus caminhos, sobre os teus planos, sobre a maneira como tu conduz a história, como tu intervém na história, sobre a maneira, meu Deus, como tu nos resgata, como tu nos restaura, como tu nos redime, meu Senhor. E sobre a maneira, meu Deus, como lá na história, lá atrás, meu Deus, através de uma mulher desvalida, de uma viúva e de uma estrangeira, meu Senhor, tu agiu poderosamente, meu Deus, para que a linhagem do Messias, a linhagem do nosso Salvador fosse assegurada, meu Senhor. Ah, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, porque tu és Deus gracioso, misericordioso e soberano. E pedimos, meu Deus, que o teu Espírito Santo, meu Senhor, nos aplique essa palavra ao nosso coração e à nossa mente, meu Deus, para que nós possamos lembrar, meu Senhor, que tu não pesa a mão contra nós, que o teu fardo não é pesado, meu Senhor, ele é leve, e que tu quer sempre o nosso bem, e que tu busca a nossa restauração, a nossa redenção, e que tu busca, meu Deus, nos trazer de volta para a tua casa, para o teu lar, para um ambiente da adoração, meu Senhor. É o que te pedimos, meu Deus, em nome do teu Filho amado. Amém. Pastor.